Gostaríamos de começar fazendo a leitura dos Salmos, de número 150. A versão que eu tenho diz assim: Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para estar de pé. Vamos estar fazendo uma oração e assim dando continuidade a este momento. Pai amado, desde já te agradecemos pela vida de todos que aqui estão. Te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos. Te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, para juntos, Senhor, cultuarmos a Ti, oferecermos um culto de louvor, de ações de graças, pois só Tu és digno de todo louvor e toda glória. Como disse o salmista, todo ser que respira, louve ao Senhor, e estamos aqui para louvar e engrandecer o Seu nome. Aqueles que estão a caminho, Senhor, guarda, os protege. Aqueles que aqui já estão, Senhor, confirma a Sua palavra na vida de cada um. Bem-vindo és, Espírito Santo. Toma o Teu lugar principal neste lugar, pois estamos aqui para entoar louvores e adoração ao Teu nome. É o que nós oramos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Grupo de Louvor Azaf, com continuidade. Ministério de Louvor Azaf, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá. E se você entrou aqui nesta noite, faça como foi falado aqui no Salmo 150. Louve ao Senhor, porque Ele é digno, e tudo quanto tem fôlego deve adorá-lo. Convidamos a você, através deste louvor, a abrir o teu coração. Comece já a falar com o Espírito Santo de Deus palavras de adoração, para que Ele venha mover na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, meu
Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estávamos falando no primeiro culto que nós estamos vivendo um momento, como humanidade, como sociedade, que a gente anda tão inconformado com tudo. Nós olhamos muitas vezes para os nossos corpos e não estamos felizes com o corpo que nós temos. E aí nós nos submetemos a fazer várias mudanças no corpo porque a gente não está feliz com o corpo. A gente olha para as nossas condições financeiras e não está feliz com a condição financeira e quer fazer mudanças nas condições financeiras. A gente olha para o trabalho e não está feliz com o trabalho. A gente olha muitas vezes para a casa, para o carro, e a gente nunca está feliz com aquilo que a gente tem. E como igreja a gente começa a avançar buscando tantas coisas, mas nós nos esquecemos do que é primordial: buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós, como igreja, paramos de olhar para Jesus como primeiro, nós também estamos como o mundo. Nós precisamos entender que a felicidade verdadeira está em Jesus. Nós precisamos entender que a paz de verdade a gente só sente quando está na presença dEle. E eu quero te convidar a cantar essa canção declarando que verdadeiramente nada no mundo é real, só a presença de Jesus. Ao sentir o mundo ao meu redor, eu nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Aleluia. Eu posso ver que você não é feliz, e eu vou dizer que não podes ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Cante: só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Você pode levantar a sua mão e adorar esse Deus. Cante: só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A igreja pode cantar mais uma vez, diga: só em Jesus. Toda a igreja. A paz, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.
vai gozar. Aleluia, glórias a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Gostaria de convidar o presbítero Ismael para estar fazendo uma leitura e orando juntamente com a igreja. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar lendo o Salmo de número 62, que é a exortação que se confie somente em Deus. Salmo 62 diz assim a palavra do Senhor Jesus: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e um sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, e com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, e em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o seu coração. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir: o que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Quantos aqui confiam no Senhor? Quantos aqui necessitam oração? Eu, minha casa. Senhor, neste momento, Pai, como igreja nós estamos aqui reunidos, ó Deus. E Pai, com certeza o Senhor está aqui no meio de nós, porque a Tua palavra nos garante isso. Porque nós estamos em um número muito maior do que 2 em 3 reunidos em Teu nome, ó Pai. Por isso eu sei que o Teu Espírito Santo se faz presente neste lugar, consolando os corações, Pai. Por isso, Deus, eu te peço nessa noite, visita a vida de cada um que levantou essas mãos aqui, Senhor. Tu sabes o que cada um está passando, Deus. Tu conheces o interior das finanças, Tu conheces o interior dos casamentos e das famílias aqui representadas. Por isso, Deus, eu te peço, Senhor, vai de encontro à vida de cada um aqui nessa noite. Fala conosco através dos louvores, fale conosco através dos testemunhos, fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Pai, que não saiamos daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos, que saiamos daqui cheios de esperança, que saiamos daqui, ó Pai, cheios da fé, que saiamos aqui, ó Pai, cheio do Teu poder e de confiança em Ti, Deus, que é capaz de resolver todos os nossos problemas. Tu conheces, ó Deus, a vida de cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite. É o que eu te peço nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Creio que todos estão felizes por estar aqui hoje na casa do Senhor. Mais um mês iniciando na casa do Senhor, é um prazer. Muitos não têm oportunidade de estar mês a mês, semana a semana, tendo a oportunidade de estar em comunhão com a igreja, adorando o nome do Senhor. É muito bom estar aqui com os irmãos. O irmão Moisés Guzmão oferece este culto em ações de graça pelo aniversário de seus pais Marcelo e Maria dos Anjos, que foi neste último dia 29/8, e por muitas bênçãos recebidas. Que Deus continue abençoando.
Neste momento nós gostaríamos de apresentar os nossos visitantes, aqueles que nos dão prazer de estar juntos, adorando ao Senhor neste momento. Gostaria de perguntar onde está Marcos Paulo. Aqui está Marcos Paulo. Que diremos a esse jovem? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Prazer poder estarmos aqui junto, louvando ao Senhor. Também temos conosco Rogério e sua esposa Kelly, onde estão, casal, lá atrás. Que diremos a ele? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Temos mais alguém que não pegamos o nome na portaria, mas está nos visitando? Aqui temos mais um casal. Temos mais alguém? Não? Que diremos a eles? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, um prazer tê-los aqui conosco para adorar o nome do Senhor. E como temos o nosso costume, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé e todos juntos vamos estar cumprimentando um ao outro e dizendo que bom que você veio aqui. E se este for um visitante, diga a ele bem-vindo e muito bom estarmos juntos para adorar ao Senhor. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Os irmãos podem tomar assento. Gostaria de convidar já o pessoal do Casados para Sempre. Vai estar fazendo. Irmã Renata oferece este culto de ações de graças por muitas bênçãos recebidas e muitos livramentos. Que Deus possa continuar abençoando. Irmã Jorge e irmã Ababi avisam que estarão viajando nesta terça-feira e pedem a oração da igreja. Vamos estar orando pelo casal que vai estar viajando nesta semana. Também temos aqui neste momento a oportunidade de, em nome da família do pastor Pedrinho, toda a sua família oferece esse culto em ações de graça pelos 47 anos de casado
Pastor Pedrinho e a nossa irmã Maria, toda a Igreja Adna, também se alegra com o nosso pastor. Nosso pastor Edivaldo nos deu a instrução de convidar o pastor Pedrinho a vir aqui à frente e falar alguma coisa para a igreja sobre os seus 47 anos de casado. Não é sempre que nós temos algum casal, né, aqui da igreja que estão há 47 anos casados, envolvidos na igreja. E se o pastor Pedrinho gostaria de agradecer e falar algo à igreja, ele tem toda a oportunidade. Ô irmã Maria, sua família. Estamos falando do Casados para Sempre, que está aí fazendo seu trabalho, e sempre é bom nós vermos casais que estão seguindo os princípios do Senhor para a família e mantendo-se fiéis junto com a sua família na igreja, nos caminhos do Senhor e servindo de exemplo para as nossas vidas. Nosso pastor Pedrinho é um grande exemplo, um grande homem de Deus, tem abençoado muitas famílias aqui na nossa igreja, e é um grande prazer e uma honra tê-lo aqui como parte da família Adna. Eu quero saudar a maravilhosa igreja com a gloriosa dos pais do Senhor Jesus. Irmão, é motivo de alegria e prazeres eu estar aqui anunciando que uma vivência de 47 anos de casado. Então, graças a Deus, sou muito feliz. E uma coisa que nunca tivemos desavença, só alegria, prazer e satisfação. Então foi um casamento, só me deu prazer, só me deu alegria, só me deu paz. E por causa disto, vivo feliz em Deus. Eu quero viver até o fim da vida. Amém? Eu quero pedir minha esposa e minhas filhas para nós louvarmos o hino. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. E para mim é motivo de muita alegria de Deus ter me dado o irmão Pedrinho como esposo, que ele tem me ensinado a seguir nos caminhos do Senhor cada dia mais e mais, e honrar o Senhor, porque o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Então nós agradecemos o Senhor por esses 47 anos de casado. E vamos louvar o Senhor com o hino 535. Eu vou fazer primeiro. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás.
Amém. Que Deus continue abençoando o casal e toda a sua família. Fundação Alma Esperança, aqui da Adna, junto com o Senac, comunica a igreja e aqueles que estão nos assistindo online que ainda tem vagas para o curso de promotor de vendas, operador de caixa, para procurar a Maneila, que está responsável por estas inscrições no final do culto, ou procurá-la aqui na igreja durante a semana sobre a responsabilidade da Fundação Alma Esperança, que os cursos ainda estão para começar nesta próxima semana. Essa irmã Jonaíse também oferece culto em ações de graça pelo aniversário do seu esposo, o irmão Aristides, e da irmã Joana Dac, esposa do nosso querido irmão Jairo, que foi ontem. Parabéns aos dois, o irmão Aristides também, a irmã Joana, que Deus continue abençoando os irmãos. Neste momento, nós vamos estar tirando aquele nosso tempo de oração. Nós temos aqui a irmã Elaine, que pede oração por Claudemir Bezerra, para que ele volte aos caminhos do Senhor. Também, como sempre estamos fazendo, orando pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelas autoridades, pelas famílias da igreja. E como o nosso pastor Edvaldo falou no primeiro culto, a irmã Eliane teve melhoras, mas o caso dela ainda é um caso crítico, ainda está com alguma inflamação, infecção no pâncreas. Então que vamos continuar orando por ela. Ainda está sendo monitorada na UTI, então ainda precisa das nossas orações, possamos estar intercedendo. O Senhor já começou a fazer o trabalho, mas precisamos continuar orando. Mas alguém tem alguma necessidade? Vamos estar então orando uns pelos outros e pelo nosso estado, nosso país e a nossa cidade e as nossas famílias. Aqueles que puderem ficar de joelho, dobre os seus joelhos. Aqueles que não puderem, mesmo sentados. E você que nos assiste online, tira este momento de oração juntamente com toda a igreja, pelos pedidos de oração e pela nossa nação. A Bíblia diz que a igreja que ora recebe vitória.
Aleluias. Muito bom estarmos orando. Nós precisamos entender que quando oramos, não oramos para Deus nos aproximar de nós. Na verdade, quando oramos, oramos para nos aproximar mais dEle e da vontade dEle para as nossas vidas. Que possamos buscar nos alinhar com a presença do Senhor para as nossas vidas. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu estou aqui em nome do Departamento de Família. Convidar todos os casais a participar de uma coisa maravilhosa na nossa vida que se chama Casados para Sempre. As inscrições já estão abertas. Você pode procurar eu, meu esposo Aristides, no final do culto, ou então no decorrer da semana, o irmão Wilson, o presbítero Wilson, com a sua esposa Nilce, para fazer as inscrições. As inscrições são apenas R$50. Irmãos, vale a pena você investir no seu casamento. Se o seu casamento está bom, vai ficar melhor. Se o seu casamento está destruído, Deus vai trabalhar na vida do casal para restaurar a verdadeira essência da família. Você, esposo, vai aprender o seu verdadeiro papel segundo a vontade de Deus. Você, esposa, vai aprender a sua essência de esposa segundo a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque a gente vem muitas vezes de culturas diferentes e muitas vezes nosso casamento precisa de um reajuste. Mas não é na nossa vontade, mas sim na vontade soberana do Senhor Jesus. Então vale a pena investir. Ou se você conhece um vizinho que seja católico ou espírita, convida, viu? Pode ser de outra denominação, convida para estar fazendo essas inscrições aqui na igreja, viu? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Começa dia 9/9, viu? São turmas que precisam fechar, viu? Então procure já. Obrigada. Amém. Neste momento nós vamos estar vendo o vídeo de todas as atividades da igreja desta semana e depois no final estaremos dando os últimos avisos, mas já vai estar falando da agenda e todas as atividades que estão começando nesta semana na nossa igreja. Imperdível. Adna Infantil realiza no próximo sábado, 7 de setembro, culto missionário infantil. Traga seu filho. Temos uma equipe que irá ajudar o seu filho a conhecer mais de Deus. Você que é pai, mãe, não deixe passar esta oportunidade. Vai valer a pena. O Departamento Adna Infantil está esperando o seu filho. Vem aí o curso Casados para Sempre. Chegou a oportunidade que vai mudar o seu casamento. A sua família terá benefícios com os métodos utilizados pelo curso Casados para Sempre. 13 lições irá impactar a sua vida. Aliança, uma só carne, papéis, semeando e colhendo, perdão, visão de fé e confiança, orando juntos, acordo, fluindo juntos no Espírito, intimidade, batalha espiritual, estilo de vida, ministério de uma só carne. Participe, faça agora mesmo a sua inscrição com o presbítero Wilson Leite e Nilce Leite. Atenção! Adna apresenta IBAD, o seu parceiro teológico. Venha estudar com a gente. 24 matérias escritas por professores e mestres do IBAD, garantindo a tradição, a qualidade e a excelência no ensino da Palavra de Deus. Não perca esta oportunidade. Matricule-se já. Fale com nosso coordenador, pastor Joelson Moabes. IBAD espera por você. Segunda-feira, 19h30,
Culto da Vitória, terça-feira, 19h30. Culto da Palavra. Fortaleça sua fé por meios de ensinamentos da Palavra de Deus. Quarta-feira, 18 horas. Culto da Libertação. A equipe de fé da Igreja Adna vai interceder por você. E às 19h30, quarta Team, reunião com adolescentes, formando uma geração de adoradores conectados com Deus. Quinta-feira, das 9 até as 21 horas, um dia para Deus. Adna Mulher convida você para participar do Círculo de Oração. 12 horas de bênçãos para a sua vida. Sexta-feira, 18 horas, grande vigília. Venha buscar os milagres de Deus, intercedendo por sua família, por nossa igreja e pelo nosso Brasil. Sábado, 18 horas, venha participar da maior festa da igreja. Estaremos revivendo o maior milagre de Cristo no Calvário, em favor das nossas vidas. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Venha conhecer mais de Deus. E às 17 horas e 19h30, culto da celebração. Muito louvor e adoração e a ministração da Palavra de Deus. Venha você com a sua família, pois o milagre de Deus vai lhe alcançar. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Neste momento nós vamos ter a oportunidade de juntos semear fidelidade, nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Enquanto vamos estar fazendo a leitura do texto, o irmão prepara o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra do Senhor. Nós cremos e confiamos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida e nos abençoar. Enquanto os irmãos preparam a sua oferta e o Asaf se prepara, gostaria de convidar sobre aqui o nosso evangelista Epitácio, também pastor Marcos Pardi, lá atrás tem o Ismael e o pastor Pedrinho lá do outro lado, para estar abençoando os irmãos que estarão ofertando, enquanto nós vamos orar e abençoar a vida dos irmãos. Pai amado, que está a tua igreja, mais uma vez te pedimos que a tua bênção, Senhor, venha estar sobre todo aquele que estará dizimando e ofertando na tua casa. A tua palavra nos diz que é tu que dás semente ao que semeia. Lemos a tua palavra que o Senhor abrirá as janelas do céu. Venha prosperar os teus filhos, Senhor, e aqueles que estão passando dificuldade, Senhor, crendo que o Senhor é o provedor, venha abrir portas, Senhor, para que eles também possam estar juntamente com a tua igreja, ofertando com alegria na tua casa, pelas bênçãos recebidas do Senhor. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Enquanto o Asaf louva, a igreja oferta com alegria ao Senhor. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Que Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. Que Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Dê amor, dê fé, dê feliz com sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a
Quem está alegre com o Senhor? Amém, glória a Deus. A palavra nos diz que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E é por isso que você está aqui hoje, querido. É por isso que você está bem, porque o Senhor é bom, Ele cuida de nós. Ele deita os seus olhos sobre nós. Então, se você está alegre mesmo, cante essa canção com muita alegria, em nome de Jesus. Aleluia. As palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Declare ao Senhor, te adorarei. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Mais uma vez, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo
Aleluia. Quantos estão alegres para poder cantar uma canção como essa? Há muita verdade nessa canção, porque Ele de fato é bom. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre confiar em Deus. E tem uma história que eu conheço, de um amigo meu que me contou. Ele disse que estava na casa do irmão dele, estava no quintal, e o sobrinho dele subiu na escada que dá acesso à caixa d'água da casa. E o sobrinho dele só tinha 4 ou 5 anos. E ele disse que o sobrinho estava praticamente no último degrau, e ele disse assim: olha, desce com calma e vem para o titio. E ele disse que quando a criança olhou para baixo e o viu, a criança se jogou lá de cima. E ele disse que conseguiu pegar o sobrinho dele, e ele, ainda assustado, tremendo, disse assim: por que você fez isso com o titio? Você se jogou. A ele, sorrindo, ele respondeu: eu sabia que o Senhor iria me pegar. E ele disse: naquele momento eu entendi um recado de Deus para mim. Deus disse para mim naquele momento: é assim que eu quero que você confie em mim. Sabe, eu não conheço a tua vida, você também não conhece a minha vida. Você pode estar passando por momentos difíceis, tribulações, dificuldades, mas confie, como essa criança confiou no Senhor. Porque quando nós depositamos a nossa confiança nele, Ele faz absolutamente tudo por nós. Por isso que é importante que nós coloquemos a nossa confiança nele. Em meio a tudo que vivemos, em meio a tudo que passamos, nós dizemos para o Senhor: Senhor, nós confiamos em Ti. Eleva meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem dEle. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, aquele que fez a terra, aquele que tem todo o poder em suas mãos. Eu confio em Ti. É por isso que nós louvamos a Ele. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é
Pode aplaudir mais forte, porque Ele merece. Nós servimos a um Deus vivo, poderoso. Ele tem toda a autoridade, todo o poder sobre todas as coisas. Ainda que as circunstâncias pareçam estar muito acirradas em cima de nós, o nosso Deus detém todo o poder. E no momento certo Ele manifesta a glória dEle. Muitas vezes a tempestade está sobre nós e nós não vemos uma saída, mas continue crendo. Ele é Deus e continuará sendo Deus. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo do Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar este homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus já falou conosco através dos testemunhos. Deus já falou conosco através do louvor.
E agora ele irá falar conosco através da palavra. E para introduzir a sua palavra, nós gostaríamos de convidar o presbítero Henrique, servo do Senhor, para estar falando tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, para transmitir aos nossos corações. Toda a liberdade do Senhor, Henrique. Glórias a Deus, louvamos ao Senhor por estarmos aqui na presença de Deus. Quem está sentindo a glória do Senhor? Quem crê que o Deus dos deuses é o Deus que você serve? Essa realidade, essa concepção, ela deve estar dentro de nós, de que nós realmente servimos ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, que acalma a tempestade no momento em que nós precisamos. E é isso que nós temos que entender. E nesta hora, queridos, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu queria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos agora fazer uma oração ao nosso Deus, para que durante a palavra do Senhor, ela possa surtir o efeito legal na vida daqueles que estão precisando ouvir a voz do Senhor nesta noite. Deus dos deuses, como foi entoado aqui nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, porque só Tu és soberano, só Tu és o Deus. E por isso, Senhor, nesta noite, Pai, usa-nos como instrumento Teu, porque não somos nada, Senhor, e que a Tua palavra ela possa encontrar, Senhor, lugar nos corações, que vidas sejam, Senhor, impactadas pela Tua palavra nesta noite, Senhor. Nós Te exaltamos e damos a Ti a primazia, o controle e a direção de tudo, como já tem estado desde o início, Senhor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, queridos, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto, capítulo de número 12, versículo de número 9. Segunda epístola de Paulo, à igreja de Corinto, capítulo de número 12, o versículo de número 9, que nos diz assim: Edinho, é você que está botando aí hoje? Vou precisar da ajuda, tá, alguns momentos aí, tá bom? Aí não aparece aqui para mim mais? Tá, eu olho aqui então, vamos lá. Mas a ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos repetir. Eu estou lendo a parte, a minha, não, esse é o que? 12:9? Né? E disse-me, a minha graça, eu só quero ler, esse é o versículo inteiro, né? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Podem sentar, queridos. É claro que quando eu estava meditando na palavra do Senhor, acerca desse trecho, a qual Paulo traz à igreja de Corinto, um momento muito importante que a igreja estava passando, o momento em que falsos mestres e profetas influenciavam, a igreja de Corinto. E Paulo vem trazer algumas advertências, algumas admoestações à igreja, lembrando a igreja aquilo que ela não poderia esquecer, aquilo que deveria estar como marco presente inicial daquele que serve e entende quem é o Senhor. Como foi falado aqui hoje, O Deus que é Deus, o Deus que abre o mar vermelho, que abre o caminho para eu passar. Então, na verdade, Paulo precisava resgatar esses princípios nos servos de Deus que serviam ali em Corinto. Mas o que me chama a atenção quando eu analiso a parte A desse versículo, quando nós vemos que o Senhor nos diz que o seu poder se aperfeiçoa, e a gente vai falar disso daqui a pouco, na minha fraqueza. Só que o que me chama a atenção aqui, quando eu falo sobre, eu trago esse trecho para a igreja, para falarmos sobre o poder de Deus, vem à minha mente um tema que tem sido muito falado ultimamente nas igrejas, no dia a dia, na sociedade como um todo, sobre a questão do empoderamento, do avivamento.
E o título, se nós fôssemos dar um título para esta mensagem de hoje, eu iria colocar um título: o avivamento começa em você. O avivamento começa em mim. Só que é claro que esse avivamento a qual Paulo tenta nos trazer aqui e exorta a igreja de Corinto, que é o próprio poder de Deus, é necessário que nós entendamos que existem alguns princípios para que eu possa realmente ser empoderado pelo Espírito Santo. E é esse que é um grande problema. Porque as igrejas hoje têm criado um mecanismo, têm estado imersa em uma certa cultura de que esse avivamento, esse empoderamento, ele não é feito ou não é gerado ou não emana do próprio Deus. E isso é um grande problema. Porque nós vemos muitas vezes, muitas pessoas se falando em experimentar o avivamento, o sobrenatural, o empoderamento do Espírito. Querido, isso é maravilhoso, realmente, quando é o empoderamento genuíno do Senhor. E eu vejo que tem pessoas que na verdade até evocam a palavra do Senhor, e sem ao menos entender que existe um motivo para que você possa, como desdobramento, ser empoderado. E tem pessoas que evocam a palavra de Deus em Joel 12:28, tá? E começa a falar, não, porque agora é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Sobre toda a carne derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, essa é a palavra de Deus, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, essa é a palavra de Deus sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né?
Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de derramarei do meu espírito, a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, e a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, e a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, e a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de derramarei do meu espírito, e a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne, você com a sua família, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, essa é a palavra de derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família, sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, você com a sua família, a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família, a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família, sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque
derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. Sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. É o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus sobre toda a carne. Você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de derramarei do meu espírito. Você com a sua família. Sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. É o tempo do fim, né? Essa é a palavra de derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Você com a sua família. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz,
o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, você com a sua família, derramarei do meu espírito. Minha palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Você com a sua família, sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de derramarei do meu espírito. Você com a sua família, o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de derramarei do meu espírito. Você com a sua família, o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Você com a sua família, o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque o tempo do fim, né? Essa é a palavra de derramarei do meu espírito. Você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque o tempo do fim, né? Essa é a palavra de derramarei do meu espírito. Você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família, o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, e a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, e você com a sua família, é o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? E você com a sua família, e a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, e você com a sua família, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, e você com a sua família, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, e a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, e você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, e a palavra do Senhor nos diz, e você com a sua família, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, e a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, e você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, e você com a sua família, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, e a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, e a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, e você com a sua família, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? E você com a sua família, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, e você com a sua família, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? E você com a sua família, a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? E você com a sua família, a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de derramarei do meu espírito, e você com a sua família, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, e você com a sua família, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, e você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, e você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, e você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque você com a sua família, derramarei do meu espírito, e a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família, essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? E você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? E você com a sua família, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família, a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família, é o tempo do fim, né?
essa é a palavra de derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz: Tenha você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Tenha você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, essa é a palavra de o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, essa é a palavra de Tenha você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Tenha você com a sua família. derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Tenha você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tenha você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Tenha você com a sua família. Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Tenha você com a sua família. Sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Tenha você com a sua família. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Tenha você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Tenha você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Tenha você com a sua família. Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Tenha você com a sua família. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tenha você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Tenha você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque Tenha você com a sua família. é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Tenha você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Tenha você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Tenha você com a sua família. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Tenha você com a sua família. É o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Tenha você com a sua família. Derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Tenha você com a sua família. Derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne. Tenha você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Tenha você com a sua família. Sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Tenha você com a sua família. Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Tenha você com a sua família. Sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, Tenha você com a sua família. é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Tenha você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus. Sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Tenha você com a sua família. Derramarei do meu espírito. E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. Tenha você com a sua família. Sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. Tenha você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. Sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Sobre toda a carne. Tenha você com a sua família. Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Tenha você com a sua família. Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. Tenha você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, Tenha você com a sua família. derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. Tenha você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Tenha você com a sua família. E a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Tenha você
você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz sobre toda a carne derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de derramarei do meu espírito sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. É o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito. Você com a sua família. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne derramarei do meu espírito. É o tempo do fim, né? Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Você com a sua família. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. É o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, você com a sua família. É o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne, você com a sua família. É o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, a palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Você com a sua família. Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Sobre toda a carne. Essa é a palavra de derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, você com a sua família. Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus, você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito. Você com a sua família. Sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de derramarei do meu espírito sobre toda a carne, você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne derramarei do meu espírito. Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Essa é a palavra de derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne derramarei do meu espírito. Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito sobre
sobre toda a carne. Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne derramarei do meu espírito. Você com a sua família. Essa é a palavra de a palavra do Senhor nos diz, aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a palavra de a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Derramarei do meu espírito, Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, Essa é a palavra de a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, Você com a sua família. Sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Sobre toda a carne, é o tempo do fim, Essa é a palavra de Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, é o tempo do fim, Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de sobre toda a carne, é o tempo do fim, A palavra do Senhor nos diz, Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Essa é a palavra de o tempo do fim, sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, sobre toda a carne. Essa é a palavra de você com a sua família. Derramarei do meu espírito. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. Essa é a palavra de o tempo do fim, derramarei do meu espírito. Você com a sua família. Sobre toda a carne. Essa é a palavra de o tempo do fim, derramarei do meu espírito. Você com a sua família. Sobre toda a carne. Essa é a palavra de o tempo do fim, Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, Essa é a palavra de Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de o tempo do fim, Você com a sua família. Sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Sobre toda a carne, é o tempo do fim, A palavra do Senhor nos diz, Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de sobre toda a carne, é o tempo do fim, Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, é o tempo do fim, Você com a sua família. Essa é a palavra de a palavra do Senhor nos diz, Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, Você com a sua família. Essa é a palavra de a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, Essa é a palavra de sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. Você com a sua família. É o tempo do fim, A palavra do Senhor nos diz, Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de sobre toda a carne, é o tempo do fim, Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de a palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, sobre toda a carne. Você com a sua família. Essa é a palavra de Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, é o tempo do fim, Essa é a palavra de Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de o tempo do fim, A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Sobre toda a carne. Essa é a palavra de Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, você com a sua família.
sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família, sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família, sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família, sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. É o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne. É o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Sobre toda a carne. É o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. Sobre toda a carne. É o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. Sobre toda a carne. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne. Você com a sua família. É o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. É o tempo do fim, né? Sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. É o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. É o tempo do fim, né? Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. É o tempo do fim, né? Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, derramarei do meu espírito. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar, porque você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz, essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar, porque a palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Essa é a palavra de derramarei do meu espírito. É o tempo do fim, né? A palavra do Senhor nos diz, você com a sua família. Aí ele começa a falar, porque derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus,
sobre toda a carne. Você com a sua família. A palavra do Senhor nos diz: derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar: porque você com a sua família sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Essa é a palavra de derramarei do meu espírito, né? Aí ele começa a falar: porque sobre toda a carne, você com a sua família. Essa é a palavra de derramarei do meu espírito, é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, né? Aí ele começa a falar: porque você com a sua família. Derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar: porque sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. Né? Aí ele começa a falar: porque é o tempo do fim, né? Sobre toda a carne. Essa é a palavra de derramarei do meu espírito. Minha palavra do Senhor nos diz: é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar: porque sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Minha palavra do Senhor nos diz: você com a sua família. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Minha palavra do Senhor nos diz: é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você com a sua família. Minha palavra do Senhor nos diz: essa é a palavra de Deus, o tempo do fim, né? Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Minha palavra do Senhor nos diz: essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. Sobre toda a carne, é o tempo do fim, né? Derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Minha palavra do Senhor nos diz: você com a sua família. É o tempo do fim, né? Sobre toda a carne. Essa é a palavra de Deus. Minha palavra do Senhor nos diz: derramarei do meu espírito. É o tempo do fim, né? Você com a sua família. Sobre toda a carne. Minha palavra do Senhor nos diz: essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar: porque você com a sua família. É o tempo do fim, né? Minha palavra do Senhor nos diz: essa é a palavra de Deus. Sobre toda a carne. Você com a sua família. Aí ele começa a falar: porque derramarei do meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Minha palavra do Senhor nos diz: sobre toda a carne. Aí ele começa a falar: porque você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. Minha palavra do Senhor nos diz: derramarei do meu espírito. Aí ele começa a falar: porque sobre toda a carne. Você com a sua família. Minha palavra do Senhor nos diz: essa é a palavra de derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele começa a falar: porque minha palavra do Senhor nos diz: essa é a palavra de Deus. Você com a sua família. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele começa a falar: porque essa é a palavra de Deus. Minha palavra do Senhor nos diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você com a sua família. Essa é a palavra de Deus. Aí ele começa a falar: porque minha palavra do Senhor nos diz: sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. É o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar: porque essa é a palavra de Deus. Sobre toda a carne, derramarei do meu espírito. Minha palavra do Senhor nos diz, né? Aí ele começa a falar: porque é o tempo do fim, né? Você com a sua família. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A palavra do Senhor nos diz: é o tempo do fim, né? Aí ele começa a falar: porque